18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado na melhor programação de Manaus. Começando em mais uma edição do programa 18 horas nesta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Ari Guedes no comando lá técnico operacional. Karime Leão e Carlos Júnior na apresentação. Wellington Truvão, né? Transmitindo para todo o Brasil e para o mundo lá no aplicativo Humano. Mais uma edição do programa 18 horas e, é claro, uma boa noite também para a equipe Karime Leão da Mix FM, a equipe que produz o 18 horas, e muito boa noite mais uma vez para você, querido ouvinte, em 100,7. Karime. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix FM. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia e obrigada especialmente para você que nos assiste ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix pelo aplicativo Humano. Estamos juntos. Juntos, 6 horas e 1 minuto, já sabe, até às 7 e 18 horas, Karime, mais um mês, né, de 2020 chegando ao fim, terminando aí, né? Outubro está terminando e, né, esse mês foi um mês especial que é o Outubro Rosa, né? Mês dedicado aí à conscientização pela prevenção ao câncer de mama e também colo de útero. Mas as ações continuam, não vão parar em setembro. As ações são importantes, principalmente, né, as ações que são solidárias, como é o caso da ação Banco de Lenços. Então, exatamente, Carlão. É importante que todas as ações, a conscientização continue, claro, durante todo o ano. Essa campanha, ela é de arrecadação de lenços, é promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e foi prorrogada, viu, até o dia 6 de novembro. E funciona assim: você doa os lenços que depois vão ser doados para o grupo de mulheres mastectomizadas da Amazônia, que é um projeto que trabalha com mulheres em tratamento contra o câncer e usa o lenço após a perda dos cabelos. E são 5 locais de arrecadação. É sim, o Centro Estadual, né, de Referência e Apoio à Mulher fica na Avenida Presidente Kennedy, número 399, lá no bairro do Educandos. O Serviço de Apoio Emergencial à Mulher fica no Parque 10, né, na Avenida Mário Ipiranga, Conjunto Eldorado. E o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher fica dentro da Delegacia da Mulher, no bairro Cidade de Deus. Também no Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, na Zona Sul, também dentro da Delegacia da Mulher, no bairro Oliveira Machado. E na sede da Sejusc, que fica lá na Rua Bento Maciel, número 2, no bairro Adrianópolis. Então tá aí, Outubro Rosa continua, né? Todo e qualquer tipo de campanha que previne deve continuar sempre. Nós temos que estar sempre ligados. 6 horas e 3 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 mais uma vez. Estamos juntos em até às 7 com a informação no 18 horas no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e terminou, hein? Olha só, terminou em confusão, né? Com jornalistas agredidos e pronunciamento do vice-governador Carlos Almeida na manhã de hoje. Marcada para o meio-dia, a coletiva se resumiu em um pronunciamento sem direito a perguntas dos profissionais da imprensa. E quem quis perguntar, por exemplo, a jornalista Rosiane Carvalho tentou, né, fazer uma pergunta, participar, era uma coletiva, e ela foi impedida. E ao tentar ir atrás de Carlos Almeida, foi empurrada por uma mulher da equipe do vice-governador. Bom, e no meio da confusão, a assessora ainda bateu no equipamento de outro fotógrafo e machucou a mão da nossa repórter Cíntia Blink, do jornalismo do 18 horas. Bom, a repórter Cíntia Blink, é claro, acompanhou toda a confusão, todo o pronunciamento de Carlos Almeida e agora conta pra gente mais detalhes sobre o que aconteceu. Agressão a jornalistas e um pronunciamento sem qualquer novidade. Foi assim que Carlos Almeida, vice-governador do Amazonas, fez os esclarecimentos dele sobre a Operação Sangria. Na noite de ontem, a imprensa foi convidada para o pronunciamento do vice sobre a investigação em conjunto feita pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República sobre a compra dos 28 ventiladores pulmonares feita pelo governo do Amazonas em uma loja de vinhos. Apesar de chamar os jornalistas, Carlos Almeida se recusou a responder os questionamentos. Ele chamou os profissionais para apenas ouvir o vice lendo um texto em que ele diz ser inocente de todas as acusações.
O exercício de minhas atividades exigia contato permanente com os integrantes de todas as secretarias de Estado, mas nem por isso houve qualquer intromissão nos assuntos de cada pasta, pois jamais pratiquei qualquer tipo de ingerência. Os repórteres que tentaram se aproximar de Carlos Almeida para fazer pergunta foram impedidos com empurrões e outras agressões físicas e verbais. Para evitar o contato com a imprensa, que estava ali a convite do vice-governador, uma segurança não deixou ninguém sair da sala. Quando os repórteres puderam sair, os elevadores do edifício Crystal Tower, onde houve o pronunciamento, ficaram indisponíveis no andar da coletiva e os jornalistas só puderam sair do prédio minutos depois. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e o governo do Amazonas, por meio da Casa Militar, determinou já o afastamento da sargento da Polícia Militar, a Michele Welch Silva Lobo, que integra aí a equipe de segurança do vice-governador, o Carlos Almeida, e que se envolveu em agressão, agora, como nós vimos na matéria, a jornalista, profissionais de imprensa, aí foi aquela confusão. Então tá aí. Bom, e ainda segundo a nota, a determinação é para que seja aberto um processo administrativo para a devida apuração dos fatos e adoção de medidas cabíveis. O governo do Amazonas ressalta na nota que preza pela liberdade de imprensa e a correta postura dos seus servidores. Muito que bem. Mas é impressionante como é usual. Quem já participou de uma coletiva de imprensa sabe que isso acontece sim. Eu já participei de uma coletiva de imprensa e os olhares fulminantes foram em minha direção. E é impressionante como é comum, de fato. Os integrantes deste governo gostam mesmo de uma confusão, de um barraco e de usar a força para intimidar, de usar qualquer artifício, qualquer artimanha para intimidar. A imprensa foi convidada para uma coletiva. E quando os repórteres chegam lá, presenciam apenas um pronunciamento lido, sem novidades, vazio, sem direito a questionamento. Para que convoca a imprensa? Não quer ouvir perguntas? Não quer ser criticado? Para que convoca a imprensa? E quando o repórter tenta exercer o seu papel, é agredido? Como é isso? Agredido e afastou, a profissional que estava lá e que causou toda essa confusão. Mas isso continua sendo grave e muito grave, quando uma autoridade permite que seus assessores façam uso da violência para impedir o trabalho da imprensa. Porque foi o que ela fez na realidade. A covardia típica de quem tem algo a esconder. Será que houve? Se acovarda diante dos jornalistas profissionais que estavam lá porque foram convidados e estavam trabalhando, não é isso? Quem não deve, não teme, Muito menos uma simples pergunta, Afinal, perguntar não ofende. Gente, trancaram as portas, depois desligaram os elevadores. Como assim? Que é isso? Que atitude é essa? Nem intimidação e muito menos agressão a jornalistas não devem ser admitidos nem tolerados sob hipótese alguma. Isso aqui não é um faroeste, isso aqui não é terra de ninguém. Existem leis aqui. Isso não vale tudo, tá? Tem que ter respeito sim e tem que ter modos, pelo menos, uma civilidade. Vamos combinar? Uma civilidade, senão a pessoa não está apta a conviver na sociedade. Não sabe conviver com o coleguinha, Fica à margem da sociedade, até ter modos para conviver com as outras pessoas e também com adversidades. Convocar uma coletiva de imprensa e não responder a perguntas, ok, é aceitável, mas permitir agressão, isso aqui vai, por isso, nosso repúdio. Segue aqui a nossa solidariedade a todos os profissionais agredidos e aos que se sentiram também agredidos pela forma com que a coletiva foi conduzida. Sim, a nossa solidariedade aí, a jornalista, Rosiane Carvalho, da Rádio Band, Manaus, a nossa solidariedade também
a jornalista Cíntia Blink, aqui da equipe da Mix. A nossa solidariedade, mais uma vez, aí ao jornalista que teve seu equipamento fotográfico aí atingido. A autoridade, no caso, o vice-governador, deveria ter, sim, intercedido e evitado essa confusão toda aí, né? Não fez nada, ficou lá. Simplesmente saiu do local sem responder a nenhum jornalista, como se estivesse, né, fugindo. Bom, independente do conteúdo do pronunciamento, que não trouxe nenhum fato novo, ok? Esse tipo de comportamento em relação à imprensa deve ser repudiado por todos, por toda a sociedade. A imprensa que dá voz, a imprensa que mostra os fatos, a imprensa que vai lá colher as informações para noticiar, para informar a sociedade. Caso contrário, o nível de violência aumenta. Teremos aí uma terra sem lei, sem imprensa livre e com profissionais sendo brutalmente espancados, como aconteceu no início desta semana, bem pertinho aqui em Boa Vista, com o jornalista Romano dos Anjos, que foi sequestrado, teve as 2 pernas quebradas e o carro incendiado. Tudo para intimidar o jornalista. Isso é uma afronta à democracia, à liberdade de expressão e deve sim ser repudiado por toda a sociedade. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e depois do Amazonas virar destaque na mídia nacional pela superlotação de hospitais públicos com pacientes amontoados entre acompanhantes no Hospital 28 de Agosto, o governo do estado determina a restrição de acompanhantes e suspende as visitas nas unidades de saúde de Manaus. Segundo o governo, as medidas são para evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Com o sistema público de saúde lotado por conta do aumento de internações de Covid-19, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas determinou a restrição de acompanhantes e visitas em hospitais públicos do estado e em serviços ambulatoriais. A medida é para minimizar a circulação de pessoas e reduzir o risco de disseminação da Covid-19 aqui no estado. Em unidades de atendimento de referência da doença, ficou determinada a suspensão de visitantes. Essa medida foi anunciada por meio de uma nota técnica da FVS, depois que a superlotação e a falta de cuidados sanitários virou destaque na mídia nacional, mostrando macas amontoadas e aglomeração entre pacientes e acompanhantes. A nota técnica mostra que foram suspensas visitas em hospitais de referência para o tratamento de Covid-19 e em unidades que não possuem fluxo diferenciado para a circulação de pacientes e acompanhantes. Chamando ou não de uma segunda onda, o aumento de mortes por coronavírus em Manaus já é uma realidade. Só nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico, o Amazonas registrou 1.050 novos casos de Covid-19, segundo a FVS. O total de pessoas que contraíram a doença é de 158.718 e de mortes, 4.478. Nathalie Moraes para o 18 horas. É claro, né, que o problema aí não será resolvido, né? O problema é bastante sério. Restringir a presença de acompanhantes nos hospitais não resolve, né? O que vai resolver? Aumentar o número de leitos e tomar aí medidas restritivas para evitar o aumento de números de casos. Já deu tempo suficiente, inclusive, para o governo se preparar para atender o aumento da demanda, sim, já deu. Nada justifica a falta de leitos nos hospitais de Manaus. Bom, e nada justifica mesmo, tá? Porque dinheiro, por exemplo, é o que não falta nos cofres do estado. Vamos lembrar os números da arrecadação. Segundo a Secretaria de Fazenda, em setembro, a arrecadação do estado bateu recorde com 1.180 bilhões de reais, ou seja, o que falta é competência, gestão, planejamento e, sobretudo, prioridade, vontade política para resolver a questão e garantir um atendimento digno para a população. Detalhe, hein? O governo do Amazonas continua sendo motivo de vergonha pela sua incompetência em gerir a saúde pública. Falta, antes de tudo, reconhecer que estamos vivendo uma segunda onda da pandemia e que o Estado deveria estar preparado, né? Inclusive, há muito tempo já para esse momento. Falta de aviso é que não foi. Várias vezes especialistas alertaram para o aumento, né, dos casos. Foram muitas vezes, foram poucas não, mas foram ignorados aí pelo Estado.
Exatamente, Carlão. Aqui mesmo no programa 18 Horas, durante várias entrevistas, muitos especialistas falaram sobre esse risco da segunda onda, mas não adianta camuflar os números, tá? Uma hora o caos vem à tona, como está sendo agora. O governo só admitiu a ocupação de quase 100% dos leitos depois da denúncia do Sindicato dos Médicos, quando o aumento dos leitos deveria ser uma iniciativa do governo aos primeiros sinais de aumento de casos e das internações. Mas o que já está provado é que não podemos esperar nada deste governo nesse sentido, a não ser a contribuição para o caos, infelizmente. Você está ouvindo 18 Horas. O que é pior, né? O problema não se resume à área da saúde. Na segurança pública, a situação não é diferente, tanto que a falta de segurança no Amazonas levou a Justiça Eleitoral a aprovar o envio das forças federais para 31 municípios aqui do nosso estado. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Odneia Araújo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade acatar pedidos de apoio das Forças Armadas para garantir a segurança no primeiro turno das eleições municipais desse ano aqui no Amazonas, marcado para 15 de novembro. Dos 62 municípios do estado, 31 vão ter a presença da Força Nacional de Segurança, entre eles Inhamundá, Fonte Boa, Eirunepé, Boca do Acre, Barcelos, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Itacoatiara, Santo Antônio do Içá, Parintins, Presidente Figueiredo, Iranduba, Maués, Rio Preto da Eva e Manacapuru. Os pedidos do Tribunal Regional Eleitoral foram baseados no histórico de conflito em pleitos anteriores dessas localidades e também no reduzido efetivo da Polícia Militar nessas cidades, além da distância e do acesso dificultoso entre essas localidades. Para ter o pleito de reforço na segurança, a requisição do TRE deve ser acompanhada de justificativa apontando fatos e circunstâncias que revelam receio de perturbação das atividades eleitorais. Além disso, a argumentação deve ser feita de modo separado para cada zona eleitoral. Em todo o Brasil, 348 localidades de 7 estados brasileiros vão ter a presença da Força Nacional para garantir tranquilidade nas eleições desse ano. Os pedidos são para garantir o livre exercício do voto, bem como a normalidade da votação e apuração dos resultados do primeiro turno das eleições em diversos estados brasileiros. A Secretaria de Segurança do Amazonas não se pronunciou sobre o caso. Odneia Araújo para o 18 Horas. E ainda falando sobre a coletiva de imprensa que foi convocada pelo vice-governador do estado, Carlos Almeida Filho, e que terminou em confusão e agressão contra jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas publicou uma nota de repúdio ao ato de violência física e verbal praticado contra 4 jornalistas no final da manhã de hoje, durante pronunciamento do vice-governador Carlos Almeida Filho. Como a entidade de defesa da profissão de jornalista, o sindicato torna público que é inaceitável tal comportamento por qualquer cidadão, ainda mais de uma autoridade pública paga com recursos públicos e que deve, por obrigação, prestar contas à sociedade. 6h18 em Manaus. Boa noite, você está no melhor mix do Brasil. 18 Horas. Bom, ainda na área da segurança, motoristas de aplicativo aqui de Manaus foram até a sede do Ministério Público Estadual levar queixas sobre a falta de segurança. Os motoristas apresentaram para os procuradores do Ministério Público relatos sobre os constantes casos de assaltos. Em menos de uma semana, 2 profissionais foram mortos enquanto trabalhavam. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz os detalhes. Motoristas de aplicativo que trabalham em Manaus foram recebidos por promotores e procuradores de justiça na sede do Ministério Público Estadual. Esses profissionais apresentaram aos membros do MP relatos sobre os constantes casos de assalto, onde muitas vezes eles acabam sendo vítimas fatais. O grupo de membros estava coordenado pelo subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, o procurador Nicolau Libório, que se mostrou preocupado com a situação da categoria.
É preocupante a situação que a categoria traz ao Ministério Público e, logicamente, que o Ministério Público não pode ficar simplesmente alheio a uma situação que preocupa toda a sociedade. E então nós reunimos com eles e marcamos já para a próxima quinta-feira. Alguns órgãos do Ministério Público vão estar aqui participando dessa reunião em busca de uma solução. Felizmente, a categoria de forma organizada, de forma serena, vem aqui e, logicamente, que o que for possível a gente fazer, a gente vai tentar fazer para buscar uma solução imediata. Os motoristas afirmam que a categoria está se mobilizando em todo o Brasil para corrigir alguns impasses, diretamente ligados à questão dos assaltos. Eles disseram que estão há 3 anos nesta situação, desde quando começaram a se organizar aqui na nossa cidade, buscando junto às autoridades mais segurança para quem trabalha na nova modalidade de transporte pago. Nesta quinta-feira, os motoristas de aplicativo têm uma nova reunião na sede do Ministério Público Estadual para traçarem estratégias concretas de cobrança do poder público por mais segurança e das empresas melhores condições contratuais dos seus serviços. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6h20 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 até às 7 da noite. O programa 18 horas e a primeira, da playlist de hoje. Vamos abrir com o astro Machine Gun Kelly, né? Que agora está apostando aí no pop punk. Bacana, hein? Vem tendo aí bons resultados com o novo disco, o álbum Ticket to My Downfall. Então vamos de música, vamos abrir a playlist de hoje, desta quarta-feira, com My Ex's Best Friend. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h23. Machine Gun Kelly, né? Cantor aí, fez uma parceria com o rapper Black Bear, ok? E a faixa aí, a música que nós curtimos foi My Ex Best Friend, aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite e também para a madrugada, hein? Com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 88%. Agora 6h24. Boa noite. Mix. Olha, enquanto o desmatamento e as queimadas avançam no Brasil, o Fundo Amazônia tem quase 3 bilhões de reais paralisados pelo governo Bolsonaro. Bom, segundo as ONGs, a paralisação do fundo revela a política antiambiental do governo federal. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O Fundo Amazônia, criado em 2008, capta doações e financia projetos de preservação e fiscalização do bioma amazônico, mas está parado desde abril de 2019, quando o governo Bolsonaro extinguiu os comitês que formavam a base do fundo. Em maio do ano passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tentou mudar as regras do fundo e destinar os recursos captados para indenizar proprietários de terras. Em audiência pública convocada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para analisar a paralisação do fundo, a analista de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, informou que 2 bilhões e 900 milhões de reais que poderiam ser usados no combate ao desmatamento estão parados. Para o biólogo Lucas Ferrante, doutorando do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a paralisação do Fundo Amazônia denota a política antiambiental do governo Bolsonaro. Na semana passada, nós observamos uma ordem para que todos os brigadistas de combate a incêndio voltassem de campo e parassem suas atividades por falta de verba. A verba existe. Nós observamos 2,9 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para fiscalização de combate a incêndios e desmatamentos. É importante dizer que o ministro Ricardo Salles tentou perverter o Fundo Amazônia para indenizar desmatadores.
A audiência pública é resultado de ação dos partidos de oposição ao governo federal que apontam a omissão de Bolsonaro ao não executar a verba doada por países europeus. Segundo Lucas Ferrante, enquanto a floresta é arrasada ou pelo fogo ou pelo desmatamento, o governo federal cruza os braços, deixando parados bilhões de reais que poderiam ser usados para combater esses crimes. É claro, como nós já apontamos em diversos relatórios, inclusive um relatório publicado pela Universidade de Cambridge no ano passado, que existe um desmonte ambiental e que o ministro do Meio Ambiente tem atuado contra meio ambiente, estimulando inclusive ações que podem levar a mais desmatamento. A falta de fiscalização, tanto para queimadas quanto desmatamentos, é preocupante e esse dinheiro poderia estar sendo muito bem empregado no combate tanto do desmatamento quanto nas queimadas na Amazônia. De acordo com o Observatório do Clima, desde o início da paralisação do Fundo Amazônia, o desmatamento na região amazônica está em alta. Os aumentos foram de 34% em 2019 e de mais 34% nos alertas do INPE deste ano. Em 2019, a Amazônia perdeu mais de 2.000 hectares de floresta por dia, o equivalente a quase 2.000 campos de futebol por dia em devastação. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Depois que o governo do estado prorrogou por mais 30 dias o decreto que proíbe o funcionamento de bares, praias e flutuantes, os empresários resolveram se manifestar em defesa de seus negócios. Exatamente, Carlão. E a categoria pretende acionar a justiça contra a medida. A repórter Júlia Gomes explica melhor essa história pra gente. O governador Wilson Lima decidiu prorrogar por mais 30 dias o decreto que proíbe o funcionamento de bares, praias e flutuantes, mesmo diante do apelo feito pelo presidente da Associação dos Bares e Restaurantes do Amazonas, Fábio Cunha. Eu tenho visto aí a sensibilidade de todos do governo em preservar vidas, e eu tenho chorado por essas vidas, mas eu choro também muito pela morte dos CNPJs. Muitos estão falecendo e, assim, eu peço, governador, que flexibilize os bares legalizados. Você tem que realmente, a equipe tem que penalizar aqueles que estão fazendo de forma errada, mas tem muito bar e restaurante que quer trabalhar e nós estamos sendo penalizados aí ao longo desses decretos. O pedido foi feito um pouco antes do governador anunciar a prorrogação do decreto de número 42.794 de 2020, que se encerraria na segunda-feira. Para a Abrazel no Amazonas, o novo decreto não mostrou eficiência diante do aumento do número de novos casos da Covid-19 no estado. Fábio Cunha questionou o governador quanto a isso. No período que nós retornamos lá atrás, não houve nenhum aumento de casos. E eu pergunto, esses 30 dias aí que nós passamos agora, fechados, não houve um aumento de casos? Os bares são fechados e houve um aumento de casos. O presidente da Abrazel informou ainda que a categoria elaborou um documento com recomendações para combate da doença nos estabelecimentos comerciais administrados por eles, atendendo a um pedido feito pelo próprio governador, mas que não tiveram resposta. Nesta quarta-feira, os donos de flutuantes realizaram um ato pacífico em frente à sede do governo do estado em defesa da reabertura dos empreendimentos. Organizada pela recém-criada Associação dos Flutuantes do Rio Tarumançu, o ato contou com o apoio de proprietários de flutuantes, bares e restaurantes, tanto particulares como de locação, além de barqueiros e trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva das atividades turísticas realizadas por esses empreendimentos. Júlia Gomes para o 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse impacto das restrições nas atividades de restaurantes, bares e flutuantes, vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, a Abrazel, aqui do Amazonas, Fábio Cunha. Muito boa noite. O senhor nos escuta bem? Tá tudo bem? Olá, Karine, muito boa noite, obrigado aí pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui do programa 18 horas, seja muito bem-vindo. Então,
Imagina. Então, na sua análise, o governo do Amazonas errou ao prorrogar por mais 30 dias a reabertura de bares e restaurante, e vocês pretendem realmente entrar na justiça contra a medida? Ô, Karine, não é só fechar, né? Tem que dar uma solução, né? Nosso setor foi o mais impactado, duramente impactado. O setor de bares ficaram fechados mais de 60 dias, foi o que mais ficou prejudicado no primeiro decreto, lá em março. E quando abriu, né, abriu com restrições, com redução de horário. A gente conseguiu uma flexibilização e depois, agora, 30 dias atrás, mais de 30 dias agora, né? Fomos surpreendidos novamente pelo decreto. Então aí fica esse negócio, abre, fecha. A gente tem um capital de giro muito curto, nossa margem de lucro é pequena e acaba que quando você fecha o restaurante, você perde todo o seu material, né? E depois, para você reabrir, tem que ir atrás de dinheiro, atrás de capital de giro. Então isso já aconteceu 2 vezes com os bares, né? Agora também os flutuantes e restaurantes. E a prorrogação desse decreto aí deixou o nosso setor muito indignado. O nosso setor é o que mais emprega no Brasil inteiro, né? Até a oportunidade de primeiro emprego, né? E muita gente está querendo reaver a dignidade de trabalhar a qualquer custo, né? As pessoas estão em casa sem a sua renda, né? Tem esse setor emprega também informais, né? Então tem gente que não tem como suspender salário e tudo mais. Então está muito aperreado para a gente. Certo, presidente. Mas vocês pretendem, a associação, quer dizer, o sindicato, né? Vocês pretendem entrar com uma ação contra a medida? Você falou certo, é a associação. A associação. Isso, é a Brasel. Uhum. Então, nós vamos já protocolar um mandado de segurança e nesse mandado a gente está querendo reaver os nossos direitos de poder trabalhar, né? E inclusive lá em BH, em Belo Horizonte, houve um mandado de segurança com êxito que trouxe de volta o setor, né, de bares e restaurantes. E lá eles fizeram com a seguinte argumentação, né? A questão é, bares, qual é o maior grau de risco, né? E os bares, segundo uma pesquisa da Escola de Medicina e Universidade de Minas Gerais, o grau de risco começa nos hospitais, né? É um grau de risco pior, né? Hospital, aí depois vem transporte público, bancos, lotéricas, elevadores, cinemas, academias, feiras livres, supermercados, restaurantes e bares, consultórios médicos, drogaria, nessa ordem. Então, lá em Belo Horizonte, eles conseguiram voltar. Eu vou ler aqui um trechinho, né, de uma segurança lá. Ora, se outros setores mais propensos ao risco sanitário foram reabertos, é evidente que o setor de bar, restaurante e lanchonete também deveria ter sido contemplado, sob a pena de violação à isonomia, à liberdade de trabalho, ofício e profissão, à proporcionalidade dentre os outros direitos constitucionais consolidados no nosso ordenamento jurídico. Então, Karine, a gente, durante esses 30 dias do decreto, conversamos muito com o governo, com a equipe. Nós construímos documentos para dar soluções para que viabilize o retorno do nosso setor e não recebemos resposta positiva, né? Sempre dizendo que queria ver, que iria flexibilizar na outra semana, e chegou, né, o dia do decreto e prorrogaram.
Ok. E aí a gente está muito indignado. Senhor Fábio, o setor que o senhor representa aí, com certeza, sem dúvida, foi um dos mais prejudicados aí nessa pandemia. O senhor tem ideia, tem um número de quantas empresas fecharam aí por conta dessa situação aqui no Amazonas, na área de bares e restaurantes? Olá, Carlão. Então, aqui no Amazonas, a gente, da alimentação fora do lar, são mais de 13 mil CNPJs, né, inscritos na alimentação fora do lar. E a gente proporciona aí mais de 80 mil empregos. A gente acredita que a cada 4 bares, um fechou em definitivo. Sim. Isso já lá naquele primeiro decreto. Agora, a gente tem que acompanha aí grupos e tudo mais pela Abrazel, a gente tem visto aí, a morte do CNPJ, tá morrendo muito CNPJ. Então a gente fica muito triste realmente quando uma vida ela é também levada pelo Covid, mas a gente fica muito triste também quando é a questão de um CNPJ que traz, né, que serve a população, que faz um trabalho social muito grande para a nossa Manaus. Sem dúvida. Sem dúvida. O senhor tem ideia de quantos desempregados que surgiram durante a pandemia no setor? Olha, de 80 mil, a gente acredita que 25%, 25% perderam seus empregos, né? Logo no início do decreto, a primeira coisa que, né, os empreendedores fizeram foi realmente cortar a folha de pagamento, porque é um custo muito alto para a empresa, né? Então, infelizmente, fizeram logo o corte, veio aquela lei, né, federal que suspende os contratos os contratos de trabalho e conseguiu salvar muitos empregos, mas agora só os bares que estão fechados, né? A gente não entende essa discriminação, né? A gente não entende o porquê dessa prorrogação. Senhor Fábio, já que ficamos aí 30 dias fechados e houveram aumento de casos, né? Olha, muitos estabelecimentos aí, eles cumprem sim a norma ali, eles estão ali, mas tem muitos também que não cumprem, né? Muitos empresários permitem a aglomeração e respeitam os protocolos de segurança. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre essa situação? Uns respeitam, outros não respeitam. Como seria resolvido isso? Pois é, aí é aquela coisa, quem é penalizado é quem é obediente à lei, quem é penalizado é quem está direitinho, né? Então, na associação, na Abrazel, nós orientamos muito bem os nossos associados e todos eles eu acredito que estão cumprindo sim, né? A maioria, né, estão cumprindo com todo o protocolo, né, o protocolo da vigilância sanitária, né? E existem sim restaurantes e bares que não cumprem e acaba por pagando todos, né? A cada bar legalizado, com CNPJ, com as suas licenças todos em dias, a cada bar e restaurante fechado nessas condições, abre-se oportunidade para os clandestinos que não têm nenhum comprometimento com a saúde das pessoas, né? Festas clandestinas estão acontecendo e a vista grossa está se fazendo, né? As fiscalizações, elas estão muito mais voltadas para aqueles bares e restaurantes que têm um nome em evidência, né? Do que festas clandestinas, por exemplo, né? A gente vê assim uma fiscalização, inclusive assim, muito repressiva, porque para-se não sei quantos carros na porta de um bar legalizado, um bar que tem toda a sua licença, que recebeu toda a sua licença da Devisa, recebeu todas as suas documentações dos órgãos competentes, e aí adentram ao estabelecimento policiais portando armas pesadas, né, junto com bombeiros, junto com tudo demais que pode ter, né, delegado e tudo mais. Então, a gente está vivendo esse momento que é muito
frustrante para nós que oferecemos empregos, oferecemos serviços de qualidade, né, para a população e a gente está penalizado por conta disso. A gente tem flutuantes com KNAI de restaurante que não pode funcionar. O cara é um restaurante, só que é flutuante. Certo. E ele não pode funcionar. Presidente, o setor conseguiu algum crédito subsidiado do governo federal, alguma ajuda tanto do governo federal quanto do estadual para passar essa pandemia? Vocês conseguiram ter acesso? Olha, eu tenho uma empresa que tem 17 anos, a gente contribui, aí durante 17 anos não temos nada, tá tudo certinho. Então, assim, com essa como que a gente pode falar, que o pessoal chama de score, né? Esse score me deu uma recompensa agora de poder sim ter acesso a crédito, principalmente o Pronamp, que é um crédito federal. Tive acesso também a crédito do governo estadual, que é a FEAM, né? Mas a maioria não conseguiu. Então, nem federal, nem estadual. Porque tem que ter muita garantia para obter esses créditos. E a maioria não tem garantia, né? Para ter esses créditos. Agora, não adianta ter o crédito se você não funciona. O crédito é para você ter um capital de giro. Se você está parado, fechado, como é que você vai pagar esse crédito lá na frente? Não tem como. Mais uma dívida. Pois ficar com mais uma dívida. Presidente, para finalizar, eu gostaria até de perguntar qual a expectativa aí para o fim do ano. A gente está muito apreensivo, principalmente por conta do 13º salário que está chegando aí e por conta dessas restrições, né? Que final de ano são meses que a gente faz caixa para poder passar o resto alguns meses que são... Nossa vida é um alto e baixo o tempo todo, né? Então, são meses bons que a gente faz caixa para poder passar o resto do ano aí com algum capital, né? Então a gente está bem apreensivo com o que pode estar vindo pela frente. Agora a gente não entende, hospitais de campanha fechados, os 2 hospitais de campanha, tanto prefeitura como do governo, do estado, fechados. Os hospitais Delfim Aziz já está atendendo cirurgias eletivas, que não é mais exclusivo do Covid, e até me disseram que parece que só quem está atendendo Covid agora é 28 de agosto. Não sei se essa informação procede. Não. Continua sendo o hospital referência, o Delfim Aziz. Certo. Então, a gente não entende tudo isso. Abertura da atividade de turismo. Como é que abre a atividade de turismo e fecha os bares, fecha flutuante? Não dá para entender esse tipo de coisa, né? Então, a gente está muito indignado. E amanhã vai haver um ato público lá no Largo São Sebastião, às 15 horas, para protestar contra isso. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, por você conversar com a gente. Conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no Amazonas, Fábio Cunha. Obrigado, Carlinhos. Um abraço, Carlão. Boa noite, querido. 6h44 em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Tudo bem, vamos com a segunda da playlist de hoje, hein? Na última sexta-feira, dia 23, a cantora, Julia Michaels lançou o clipe oficial para o single Like. Like This, Esse é o primeiro lançamento da artista neste ano. E ela aparece muito lindinha, dançando com várias roupas no estilo dos anos 60. Vamos de música? Segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas. Like This. Você está ouvindo 18 horas. Também 6h49. Você está no melhor mix do Brasil. Julia Michaels, Like This. Foi a segunda da playlist de hoje aqui no melhor mix do Brasil.
Mix. Bom, notícias sobre os hospitais lotados do Amazonas são publicadas, mas há candidatos que parecem fechar os olhos para o perigo que representa a Covid-19. Por isso, as aglomerações continuam acontecendo nas eleições de 2020. O problema é que esse não é um ano comum e o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Amazonas se uniram para passar algumas recomendações aos partidos políticos. Vamos conferir essas recomendações agora na reportagem de Cíntia Blink. Em tempos de pandemia do novo coronavírus e eleições municipais, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Amazonas lançaram recomendações aos candidatos. Isso porque as aglomerações estão presentes nas campanhas, mesmo com todos os alertas sobre o perigo à vida que esse descuido representa. Na lista do que deve ser evitado ou até extinto das campanhas, há alguns itens difíceis dos políticos obedecerem. Por exemplo, evitar ações chamadas de corpo a corpo com o eleitorado e não distribuir papéis, o que significa o fim dos santinhos na eleição de 2020. Ainda que as recomendações sejam contrárias aos rituais de uma campanha tradicional, o procurador regional eleitoral no Amazonas, Rafael da Silva Rocha, reforça o pedido. O Ministério Público acompanha com grande preocupação o aumento do número de casos de Covid-19 no Amazonas. Por isso, estamos reforçando as orientações sobre as medidas de prevenção que devem ser adotadas. Por enquanto, ainda são permitidos eventos com aglomeração de pessoas, desde que sejam observados os protocolos sanitários. Mesmo assim, estamos tentando sensibilizar partidos e candidatos para que evitem realizar comícios, carreatas e passeatas. A publicação também lembra os candidatos a prefeito e a vereador dos cuidados no dia 15 de novembro, primeiro turno da eleição. Apesar de serem recomendações para os políticos, a maioria delas serve para os eleitores também, como evitar levar acompanhantes ao local de votação, evitar o contato físico com os eleitores, mesários e fiscais, observar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual nos locais de votação e outras. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Bom, enquanto o Brasil vem, mantendo aí uma estabilidade no número de mortes por Covid-19, a região norte vive uma aceleração puxada pelo estado do Amazonas, que vem registrando aumento no número de casos e mortes pela doença. Os detalhes com Júlia Gomes. Com base nas informações divulgadas pelo Consórcio de Veículos de Comunicação Nacionais sobre os dados da Covid-19 no Brasil, a tendência de mortes no país se mantém estável nos últimos dias. Já a região norte apresenta aceleração, com uma alta de 23%. Esse aumento é puxado principalmente pelo Amazonas, que voltou a ter aumento no número diário de mortes e de casos da doença. Nos últimos 7 dias, o estado variou entre 7 e 30 óbitos. Para se ter uma ideia, no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde desta terça-feira, 27 de outubro, foram confirmadas 18 mortes por Covid-19 e 1.050 novos casos da doença. Há cerca de um mês, no dia 27 de setembro, esses números estavam bem abaixo. Naquele dia, foram registrados 247 novos casos de Covid-19 e 5 óbitos. O governo estadual afirma que o aumento no número de casos e de mortes por Covid-19 é devido ao período eleitoral e também à antecipação do período chuvoso na região. O hospital de referência para a Covid-19 já está com quase 100% das UTIs ocupadas, mas o governo nega uma segunda onda. O médico infectologista Marcelo Ducopré diz que ainda é cedo para confirmar uma segunda onda da doença no estado, mas lembra que países na Europa já vivem esse momento, o que serve de alerta para as autoridades locais. Praticamente todos os países europeus estão vivendo, eles sim, uma segunda onda, com o número de casos se aproximando do que foi lá em março, o número de óbitos abaixo ainda, mas o número de casos se aproximando do que foi em março. Então tudo indica que realmente a gente pode estar... os estados que viveram o pico há mais tempo talvez estejam se encaminhando para uma segunda onda, né? Mas pelos dados atuais não é possível afirmar isso. As consequências disso seriam, obviamente, a saturação do sistema de saúde e a incapacidade de atender essas pessoas adequadamente.
Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6h54, a terceira, hein? Em entrevista recente a um programa de TV britânica, a cantora Melanie C disse ser totalmente favorável ao retorno das, Spice Girls em 2021. A ex-Spice Girls comentou que está fazendo de tudo pelo retorno da banda feminina em 2021, que vai marcar os 25 anos do álbum Spice, que foi o disco de estreia do grupo, não é? Então vamos lá, vamos de música, encerrando a playlist de hoje, desta quarta-feira. Vamos de In and Out of Love. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6h58, Melanie C, In and Out of Love. Você curtiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E até esse momento, o estado do Amazonas não divulgou o boletim da Covid-19 do Amazonas, né? E no Brasil, o Brasil tem hoje 158.101 mortes por coronavírus, confirmadas até 1 da tarde desta quarta-feira, segundo o levantamento de consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país soma hoje 5.445.475 casos confirmados da Covid-19. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma 4.904.046 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na segunda-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou ao blog da jornalista Rosiane Carvalho que não tem nada a ver com a compra superfaturada dos respiradores. Ele disse: se alguém cometeu crime, que responda. Mas a coisa não é bem assim, não é tão simples assim. Wilson Lima é o governador, a não ser que não seja mais, né? E é o responsável político direto por tudo que acontece no governo. Foi eleito para isso. Quem vai dizer se houve crime e culpar os responsáveis é a justiça, isso é óbvio. A justiça tem seu próprio tempo. No tempo presente, agora, o governador não pode simplesmente tentar se eximir da responsabilidade de um fato tão grave como esse. Foi ele quem nomeou todos os agentes políticos envolvidos no caso dos respiradores. É a imagem do governo dele que está sob a lupa dos cidadãos. O governo prometeu investigar interinamente as denúncias e nunca deu uma resposta à sociedade até hoje. As consequências do escândalo dos respiradores na justiça pode demorar, mas os resultados políticos já estão aí aos olhos da sociedade e o governador não tem como fugir desses resultados, mesmo que ele queira. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karine Leão fechando mais uma edição do 18 horas. Ok, boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, em segunda, a partir das 6, voltamos com você com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.